Atos, capítulo número 4. Alguns atores, algumas atrizes, principalmente ligados aos papéis de vilão, alguns atores, algumas atrizes, que fizeram papéis que de alguma maneira, mexeu com as emoções do público. Em algum momento passaram dificuldades na sua vida social. Já teve gente que foi ameaçada num restaurante, já teve gente que foi xingada no shopping, já teve gente que foi vaiada no campo de futebol. As pessoas, às vezes, não conseguem separar o artista da personagem que o artista está representando. Então, diante disso, uma atriz de uma novela que faz uma vilã, e você, de repente, está conversando com alguém da sua família, conversando lá com a sua avó fala assim: ô mulher ruim, não é? Já ouviu? Essa mulher é ruim demais. Eu já ouvi gente que falou assim para mim: essa mulher é ruim demais, esse homem é ruim demais, tinha que morrer na novela, ele não morre. Às vezes as emoções elas são de alguma maneira despertadas, e a gente vê essas pessoas e não precisa nem ir para o mundo das artes cênicas, não precisa nem ir para o mundo da teledramaturgia. Às vezes na nossa vida mesmo, né? A gente encontra alguém e fala: que homem ruim, fazendo isso com bicho. Às vezes a gente vê, né? Pessoa judiando o animal, batendo numa criança. Que ruim. Gente ruim e gente boa. A Bíblia não nos engana, a Bíblia deixa claro que em algum grau, todos nós somos gente ruim. Não tem gente boa. Por isso que a Bíblia diz assim: todos pecaram e são carentes da graça de Deus. Todos pecaram, todos. Talvez você não tenha coragem suficiente para pegar uma ninhada de filhotinho de cachorro, pegar um pedaço de pau e bater e matar porque não quer aqueles cachorros. Talvez você não tenha esse instinto, mas não significa que você não seja mau na sua essência, na sua origem. Cada um de nós que olhar uma pessoa atentando contra uma criança, contra alguém de menor poder, humilhando alguém, a gente fica indignado. Gente ruim, tinha que castigar, tinha que morrer. Mas não é porque você não tem este grau de maldade que você não é mau na sua origem. Todos nós temos uma inclinação má, e o que a Bíblia chama de nascer em pecado é nascer contrário a Deus, é nascer inimigo de Deus. Em nossa essência, todos nós somos exploradores de Deus, não amigos. A gente busca a Deus quando a coisa aperta, quando a gente quer alguma coisa, e não porque Deus é lindo, porque Deus é tudo em nossas vidas. Nenhum homem pode buscar a Deus por si mesmo. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e é essa iluminação do Espírito que nos faz, então, ver a pessoa de Jesus Cristo pagando o preço para a gente ser gente boa. No fundo, irmãos, o resumo da história é que Deus quer que a gente seja gente boa. E a gente é gente ruim.
E a gente é gente ruim e insiste em ser gente ruim. E nós que caminhamos nas quartas-feiras pelo livro de Apocalipse, vimos no livro de Apocalipse que essa gente ruim vai se confirmando como gente ruim. E Deus vai dando oportunidade, e tem um grupo dessa gente ruim que firma o pé. E tem um momento da história que vem praga, que vem vírus, que vem doença, que vem guerra. E Deus vai dando oportunidade, e o cidadão, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, que ele range o dente. Ele fica nervoso, blasfema, mas não aceita o gesto de carinho de Deus. Verdade que se repete em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, que vem o castigo, vem a doença, vem as situações, e Deus está falando: eu estou aqui, busque a mim, a fonte da vida. Está falando: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Está convidando, está se expondo, está se oferecendo, e eles rangem o dente. Maldito! Em meio às dores, não vencem o seu orgulho e não se rendem a Deus. Gente ruim, se confirmando como gente ruim. Por isso que a Bíblia diz: o sujo, suje-se mais. Gente ruim se confirmando como gente ruim. Eu e você estamos em algum lugar aqui no meio do caminho entre gente ruim e gente boa. Você está mais para lá ou mais para cá? A morte de Jesus na cruz do Calvário nos habilita a ser gente boa. Então ninguém pode ir por si mesmo. Ele só pode ir nos méritos, na habilitação, na chancela de Cristo Jesus. É como um passaporte. Antes de Jesus, a gente é gente ruim e pode ser até um grau gente boa, mas não consegue chegar no grau máximo que acessa o céu. E isso me permite dizer para você, com toda a convicção e com toda a tranquilidade, que tem muita gente boa, porque não é ruim até aqui, não é ruim absoluto, é bacana, nossa, faz umas presenças, ajuda as pessoas, dá uma cesta básica, é gente boa, mas que vai para o inferno. Tem gente boa que vai para o inferno. Você precisa guardar isso no seu coração. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, de ser gente boa aqui. Não vem de vós. Para que você não se glorie, que seria como o cara que ganhou a medalha de o homem mais humilde da cidade e aceitou a medalha, né? Foi eleito o homem mais humilde da cidade, deixa me colocar uma medalha. Ah, eu sou o mais humilde mesmo, devolve a medalha, já perdeu. Não deu nem tempo de pôr no pescoço, né? É por mim mesmo. Ah, então se gloriou, já perdeu tudo que você fez aqui. Gente boa vai perder o privilégio de estar na presença de Deus. E Jesus morreu na cruz do Calvário, e Jesus nos substituiu. A morte de Jesus é uma morte substitutiva, e a morte de Jesus nos substitui. Ele morre no nosso lugar. Deus colocou essa lei que não pode ser quebrada, assim como a lei da gravidade, as leis não podem ser quebradas. A lei que Deus colocou é essa, é que o pecado ele precisa ser pago pela morte. E Jesus se dispôs e falou: então tá bom, eu morro por eles. Aqueles que aceitarem, que entenderem esse meu sacrifício pagando o preço, vão se beneficiar desse sacrifício. E aí a gente já entra numa jornada aqui de ser gente boa. O que separa gente ruim de gente boa, no ensino de Jesus, o que mostrou Jesus e tentou ajudar a gente a perceber que gente boa e gente ruim é separada por um fator. O fator Deus. Fator deuses, na verdade. Gente boa tem Deus, um Deus de verdade. Gente ruim tem um Deus que atende às suas expectativas e às suas necessidades. Então, gente ruim
ele sabe que o seu Deus é aquilo que resolve os seus problemas. E em algum momento ele vai até usar o Deus verdadeiro para esse fim, para resolver os seus problemas. Gente boa, sabe que Deus é Deus quando as coisas dão certo, quando as coisas dão errado, quando sai do jeito que eu quero, quando sai do jeito que eu não quero. Deus é Deus. E aí, para perceber isso, o ensino que Jesus trouxe e o chamado que Jesus tem para nós, no Evangelho de Lucas, ele deixou bem claro que não dá para servir a dois deuses, não dá para ficar dos dois lados, do lado de cá e do lado de lá. E quem, então, escolheu ficar desse lado, que não é gente boa, que é vilão da história, ainda que disfarçado de bonzinho, tem um Deus chamado Mamon, que é o dinheiro. Então, com o dinheiro ele compra pessoas, com o dinheiro ele satisfaz suas ansiedades, ele precisa do dinheiro para ficar em paz, ele precisa do dinheiro para conseguir os seus objetivos. O dinheiro é um Deus porque direciona as suas escolhas e direciona as suas ações, e direciona também o seu coração. E muda o seu jeito de falar com as pessoas, e muda o seu jeito de encarar a vida, e altera o seu ânimo, e altera o trato com a família, e vai fazendo então essa oscilação. Já viu? Jogador de futebol? Normalmente jogador de futebol vem de origem humilde. Aí o cara começa a ganhar um dinheiro, a primeira coisa que ele faz é trocar a antiga namorada, compra um cordão de ouro e compra um carro caro. Normalmente essa é a sequência. Às vezes tem um técnico que ajuda, que ilustra, que instrui, mas grosso modo é isso. O dinheiro determinando as escolhas, e o dinheiro dando essa falsa segurança, o dinheiro conduzindo nessa direção. Gente boa e gente ruim. A Bíblia traz um cara que é gente boa. Você achou que eu esqueci, que eu pedi para você abrir no livro de Atos capítulo 4? Eu não esqueci não. É porque eu preciso falar de um cara gente boa. E depois a gente precisa fazer um contraste. E aí organizar os nossos pensamentos, e aí tudo vai ficar bem. E aí você vai se localizar. O livro de Atos, capítulo número 4, vou colocar no telão, se você tiver sem Bíblia, traz um cara gente boa. Um cara gente boa, que eu acho, né? Achei a imagem desse tiozinho aí, que achei o tiozinho simpático, para falar de um cara gente boa. O nome dele era José. E agora José? Naqueles dias do começo da igreja, que a igreja estava sendo perseguida e que algumas maldades já se manifestavam e que as forças invisíveis, que o inimigo das nossas almas queria parar a igreja através da violência. Um outro tipo de ataque aconteceu que eu vou revelar daqui a alguns instantes. Antes que esse ataque acontecesse, tem o destaque da figura do José, a quem os apóstolos deram o nome carinhoso, o apelido, codinome, deram a ele o vulgo de filho do encorajamento. Na sua tradução pode estar filho da consolação. Ele era da tribo de Levi. Aquele grupo lá que descende do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos e um filho que constituiu uma tribo era responsável por servir as pessoas, os levitas. Levi, aquela tribo, vinha então cuidando dos assuntos do sacrifício, do templo, da adoração dos judeus, uma tribo separada exclusivamente para isso, e coincidentemente, nos primeiros dias do cristianismo, temos aí o nosso José Barnabé, que era dessa tribo, nasceu na ilha de Chipre, e ele vendeu uma propriedade que ele tinha, vendeu um campo que ele possuía, e o dinheiro que ele recebeu, cara, gente boa, viu o que estava acontecendo, pegou aquele dinheiro de livre e espontânea vontade, e depositou no pé dos apóstolos. Administra aí, tiver gente com necessidade no meio da comunidade, as coisas que precisam acontecer, está aqui o dinheiro da propriedade que eu vendi. A Bíblia traz, no versículo subsequente, que dá abertura ao capítulo número 5, algo até
até uma palavrinha mágica ali depois do verbo haver. Ele diz assim: havia, porém, tinha o Barnabé, gente boa. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, levou apenas o dinheiro, apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos. Mas, com a aprovação da Safira, sua esposa, ele afirmou que aquele era o valor integral da venda. Vendeu por um valor, combinou com a mulher e deu parte do valor. E falou para todo mundo: ó, dei o valor tudo, ó, vendi e dei também. Ele afirmou que era o valor integral da venda. Então Pedro disse assim para Ananias: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Onde você quer chegar com isso, rapaz? Quando você pega e faz esse desvio, e você faz essa subtração do dinheiro da igreja, daqui a pouco a gente vai ver na palavra grega o que quer dizer esse guardou parte para si. A propriedade, diz o versículo 4, já era sua. Já era sua. Antes de você vender, já estava a escritura no seu nome. E se você quisesse vender e guardar o dinheiro para você, diz o Pedro no versículo número 4, no finalzinho está dizendo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não entregar. Como é que você faz uma coisa dessas e mente para Deus? Olha que ele falou, mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Temos aí um conceito teológico importante de que o Espírito Santo é Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. E então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e levaram para fora, e depois sepultaram. Versículo número 7, quando passou mais ou menos umas 3 horas, chegou a Safira, a esposa do Ananias, e sem saber o que tinha acontecido, o Pedro perguntou para ela: foi esse o valor que você e o seu marido receberam por aquele terreno? Ela respondeu: foi esse valor mesmo. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram o seu marido estão logo ali, perto da porta, e eles também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e sepultaram do lado do marido, e por causa daquilo, um grande temor caiu no coração da igreja, e todos souberam desse acontecimento. A história é forte. Colocar 2 caixões numa imagem de domingo, pode ser até uma coisa de mau gosto, mas eu preciso que você entenda essas 2 figuras e entenda esses 2 conceitos. E de antemão, já cumprimentando as pessoas que nos visitam, falando que é uma honra receber você entre nós, quero deixar você despreocupado que o nosso assunto aqui não é dinheiro. Exatamente. Alguém poderá usar essa passagem para mostrar a necessidade de dar o dízimo. Alguém poderá usar essa passagem para dizer que o crente não pode roubar a Deus. Não, eu quero ler a Bíblia com você e quero que a Bíblia fale com você sobre os conceitos que estão envolvendo aqui, que é muito mais do que dinheiro, que é muito mais do que oferta, que é muito mais do que qualquer perspectiva material possa contemplar. Nós estamos falando aqui de valores nobres, estamos falando aqui de essência, estamos falando aqui de gente que está seguindo a Jesus, e que seguir a Jesus implica em ter a sua natureza transformada.
você que nos visita, que talvez está começando a sua caminhada com a Bíblia Sagrada, pode começar a ler o Evangelho de João. E quando você chegar no capítulo número 3, você vai encontrar Jesus conversando com um professor e falando para esse professor: rapaz, você precisa nascer de novo, hein? Para ser gente boa, precisa nascer de novo. Porque a gente nasce só fisicamente, todo mundo nasce da mesma forma fisicamente, mas precisa nascer espiritualmente. E aí, quem nasce espiritualmente, quem tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro dele, ele ganha uma nova natureza, uma natureza transformada. E essa natureza transformada conduz às escolhas. Essa natureza transformada baliza os nossos sentimentos. Essa natureza transformada habilita a nossa visão, nos dá olhos bons, e porque os olhos são bons, todo o nosso corpo é iluminado. Portanto, essa passagem não está falando de dinheiro, essa passagem não está falando do campo imobiliário. Eu vinha conversando com o Nicolas, e o Nicolas vinha me conversando sobre querer fazer investimentos, e eu vinha falando para ele sobre fundos imobiliários, que ele pode comprar e receber dividendos de uma cota de um shopping center, e ter ali uma administração de um recurso, e nessa administração do recurso ver o patrimônio crescer. Nós não estamos falando aqui de crescimento do patrimônio da igreja, através de receber bens das pessoas, não, nós estamos falando sobre algo mais nobre, que faz diferença para o seu casamento, que faz diferença para você colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir, que faz diferença no exemplo que você vai dar para o seu filho, que faz diferença e é fundamental para quando você precisar fazer uma escolha da vida e o pastor não estiver perto, e ó, eu não vou estar mesmo, hein, não vou estar mesmo. Terça-feira, 10 horas da manhã, no meio da fábrica, você tem que fazer uma decisão. Como é que você vai me chamar para estar lá? Não tem jeito. Algumas decisões, você não vai conseguir tempo para consultar, para passar um WhatsApp para ninguém. Algumas falas acontecem, você está ali dirigindo, e o passageiro que está com você, fala com você. Por isso que essa transformação interior nos conduz, e nós precisaremos identificar então as motivações. Por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? E acreditem, fazer o certo com a motivação errada é errado. Fazer coisas boas com uma intenção ruim é ruim. Fazer alguma coisa positiva pode até beneficiar aquela pessoa que você ajuda, mas não conta pontos para você. Então veja, quando a gente pega este casal que vendeu um terreno no Crispim, no Pazim, por 80 mil reais, e deu 40 mil, ó que bem, se esses 40 mil deu para comprar 400 cestas, sei lá. Que bom, ele fez bem para quem recebeu o benefício, mas não fez bem para eles, porque fizeram com segundas intenções, fizeram com um coração distorcido, fizeram com motivações inadequadas. E para que serve essa palavra dessa noite? Venha construindo comigo, venha caminhando para você sair enriquecido da mensagem. Bom, a palavra dessa noite serve primeiro para dizer que Deus está formando uma família, e essa família é a família de gente boa. Nós somos uma família, por isso que os crentes tratam um ao outro de irmão. Deus está fazendo uma família de gente boa, e essa família de gente boa, então, encontrou em Deus essa mão que segura, que nos conduz a uma essência maior, uma essência melhor. Entendemos que só ser gente boa não basta, porque tem gente boa que vai para o inferno também, mas entendemos também que à medida que a gente avança no campo de cá de ser gente boa, a gente tem que tomar cuidado para não perder o nosso coração, porque tem motivações erradas que podem nos fazer, ó, Michael Jackson, andar para trás. Entendeu? Pode fazer com que os passos que a gente dá sejam 2 passos para frente e 1 passo para trás. E aí você não progride. E aí a gente entende porque tem gente que patina na vida. E aí a gente entende porque às vezes a nossa descendência, aqueles que vêm depois de nós, não encontraram em nós um bom referencial.
E precisamos nos policiar acerca disso, porque o tal do Barnabé era gente boa. Quando você continuar no livro de Atos, você vai encontrar no capítulo número 11, o Barnabé tendo o coração aberto para ajudar um jovem convertido chamado Saulo. Ninguém acreditava em Saulo de Tarso, que agora nós conhecemos como aquele que dá um nome para o estado que nós moramos, São Paulo. Paulo tinha uma história ruim, uma história difícil. Ninguém acreditou, todos tinham medo, ele já tinha matado, ele tinha no seu prontuário ali o assassinato de cristãos, porque estavam atentando contra a sua religião de origem, que era o judaísmo. E dentro disso, ninguém acreditando, e o Barnabé fala, não, vem cá, o Paulo está comigo, eu vou discipular ele, é o maior ensino de discipulado na Bíblia, eu vou encostar nele, vou passar para ele os meus valores, e é tão fundamental para nós, irmãos, que somos cristãos mais antigos e visualizamos irmãos novos chegando, encostarmos nele e ajudarmos eles terem os valores, e ajudar a eles serem absorvidos e serem integrados à igreja. O Barnabé era gente boa, ele não queria ver ninguém segregado, ninguém discriminado, ele tinha esse coração bom, primo de João Marcos, alguns eruditos diz que tio, mas são diferenças de tradução. João Marcos é o que escreveu o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, desculpa. O Marcos era o mais jovem entre os apóstolos, e até possivelmente seja aquele apóstolo que saiu correndo pelado quando Jesus foi preso, porque ele não põe o nome dele no evangelho para não passar vergonha. Mas teve um jovem que saiu correndo lá, e as histórias vão nos conduzindo nessa direção, e o Marcos, numa viagem, tempos depois do Paulo ser recebido por Barnabé, cuidado, dos irmãos encontrarem confiança no Paulo, de acontecer a primeira viagem missionária, aí volta, aí tem uma desavença, o Marcos, muito preso ao judaísmo ainda, ele tem uma divergência com o Paulo, e quando vai acontecer a segunda viagem, o Paulo olha para Barnabé e fala assim, tá bom, nós vamos, mas o João Marcos não vai com a gente, porque ele é pipoca, ele é encrenqueiro, não vai com a gente. E ali, o Barnabé fala, pô Paulo, quando ninguém te queria, a gente estava junto ali, né? Todo mundo merece uma chance, todo mundo muda, vamos cuidar dele, a gente precisou ser cuidado, vamos cuidar dele também. O Paulo não quis saber não, irmãos, o Barnabé falou, então, você sabe que eu não deixo ninguém para trás, né? Porque o Barnabé era gente boa que ajuda, gente boa que não fala mal, gente boa que ajuda os outros a crescer, gente boa que elogia, gente boa que não deixa ninguém para trás, era gente boa. E quando a gente é gente boa, isso reflete inclusive no nosso bolso, entendeu? Lá atrás, quando ele vendeu a propriedade, é porque ele já tinha essa natureza, deu até um apelido para ele, o filho do encorajamento, é o cara que é o encorajamento em pessoa, ele diz, vamos lá, ele encoraja, vai dar certo, tem uma palavra boa, palavra viva, uma palavra de apoio, de incentivo, está aí, esse cara é gente boa, então tanto valeu a pena aquilo que ele fez, que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, se a memória não me trai, vai falar assim, Marcos, é uma preciosidade, um verdadeiro irmão para mim. O Barnabé, com tranquilidade, eu falei, eu sabia desde o princípio. Lá na frente, este Paulo que brigou aqui, lá em 2 Timóteo, capítulo número 4, quando ele diz assim, gente, eu estou na reta final, eu vou morrer, já estou condenado, a situação está realmente, mas faz um favor para mim, eu tenho uns últimos pedidos, está fazendo frio aqui na prisão, traz a minha capa, eu quero morrer aprendendo, traz os meus livros, que eu quero partir organizando meus pensamentos, lendo, eu quero partir de bem com todo mundo, pede para o Marcos vir aqui, porque ele é muito precioso para mim. O Paulo falou assim, o Barnabé,
o Marcos não vai, ele é um inútil. Passa 20 anos, o Paulo fala assim para o Barnabé, Barnabé, ele é útil, hein? Ô Timóteo, pede para o Marcos vir, ele é muito útil para mim. Era gente boa, irmãos, era gente boa. E aí a gente precisa fazer essa combinação, de ser gente boa na vida e ser gente boa no bolso. Ser gente boa que apoia, que socorre, que incentiva, que motiva, que investe. E ser gente boa que, da mesma maneira que faz a coisa no ponto de vista emocional, de ser encorajador, vamos lá que vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo e eu estou pagando esse mês, um mês da sua faculdade. Entendeu, irmãos? Ser gente boa, não só da boca para fora. Nessa conversa que eu vinha tendo com o Nicolas no caminho, eu falei, você tem sonho, quer adquirir as coisas, só que você tem 10% do valor das coisas, você está contando com 90% do meu valor, você não tem comprometimento, você só está envolvido. E contei para ele a história do porco e da galinha, nos ovos mexidos. Você gosta de ovo com bacon de manhã? Eu gosto, está dando uma entupidinha na veia do coração, mas eu gosto, estou cortando. Você vai fazer ovo com bacon, A galinha, ela está envolvida nesse item que você vai comer, nesse produto, ovos com bacon. A galinha está envolvida. Ela botou o ovo ali, para onde o ovo vai, ela não está nem aí se o ovo vai virar pintinho, se o ovo vai para o bolo, se o ovo... tá bom, a minha contribuição para os ovos com bacon é esse ovo aqui, amanhã eu boto outro. O porco está comprometido, porque o bacon, sai das costas do porco, sai da barriga do porco. Para o porco participar do ovo com bacon, ele tem que morrer. Às vezes, irmãos, você percebe que a galinha não tem prejuízo nenhum, amanhã ela bateu outro ovo. As coisas da vida, a gente toca envolvido. Tá bom, beleza. A igreja, a gente toca com envolvimento. Às vezes você abre um negócio, e você sabe, as estatísticas do Sebrae, que 70% dos negócios fecham nos 5 primeiros anos. Que você só está envolvido só. Acha que é empresário já. E a coisa para andar, você tem que estar comprometido, tem que dar o sangue. Jesus estava envolvido com a gente ou estava comprometido com a gente? Já conseguem ver ou ficou misturado o assunto? Jesus tá mais para a galinha ou mais para o porco? Está mais para o ovo ou está mais para o bacon? Jesus está envolvido ou Jesus comprometido? Comprometido. Ele derramou sangue em nosso lugar, é o compromisso dele. É o sinal do compromisso. E nós, a Bíblia diz, se com ele nós sofremos, comprometidos, com ele também reinaremos. É o compromisso com Jesus. Por isso que esses apóstolos ficaram tão felizes quando eles apanharam por causa de Jesus. Olha que negócio doido, eles falaram, olha, agora sim nós fomos dignos de apanhar por causa de Jesus, estamos comprometidos. O Pedro, num primeiro momento, ele só estava envolvido. Quando ele negou Jesus 3 vezes, só estava envolvido com o movimento, só ali vendo a coisa acontecer. Mas depois que Jesus ressuscita e conversa com ele, já aí Pedro fala, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, eu vou me comprometer nesse negócio, me ajuda. E lá no final, diz a história que quando os homens foram crucificar a Pedro, ele falou, beleza, mata mesmo que eu quero morrer pelo meu mestre. Mas faz assim, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como ele morreu. Compromisso, vivo. Cada um de nós, então, irmãos, está percebendo que essa postura do Barnabé, está percebendo que não é só dinheiro,
que é o desejo de ajudar, o desejo de socorrer, o desejo de unir os irmãos, de promover comunhão, de incentivar, de encorajar, de investir neste movimento chamado igreja, e falar, é que esse negócio mesmo que eu quero para a minha vida, e eu estou nisso aqui, o que eu posso dar? Eu não sei falar direito, eu não sei escrever, mas eu tenho lá uma propriedade, eu vou vender e vou colocar aqui nisso. Não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de um coração, de um compromisso, de um desejo, de uma vibração, de uma transformação experimentada por alguém que encontrou a Jesus e agora nada mais faz sentido se não disser respeito a Jesus. Mas por outro lado, e em contrapartida, nós vemos que este gesto bom de Barnabé despertou sentimentos maus em outras pessoas, e é inevitável, irmãos. Eu não quero psicologizar a minha mensagem de maneira alguma, até porque eu não tenho habilitação para isso. Mas eu quero te ajudar a perceber as coisas da vida, e entre as coisas da vida que a gente precisa perceber, é que eu não posso responder pelo que os outros pensam de mim. Eu não posso deixar de fazer as coisas porque as pessoas vão distorcer. Eu não posso ficar preocupado se as pessoas vão me aprovar ou não, se as pessoas gostam de mim ou não. Eu tenho que fazer o certo pelo certo. Não para as pessoas me amarem, não para as pessoas me aceitarem. Porque se eu for fazer assim, e tem uma banda que eu gosto chamada Capital e o Inicial, que ele fala assim, se eu for ligar para o que é que vão falar, não faço nada. Entendeu? A mensagem do cantor? Se você for ligar para o que vão falar, você não faz nada. O Barnabé fez o certo, mas infelizmente, por causa da maldade humana, dentro da mesma igreja, o casal olhou para ele de forma distorcida. É a mesma igreja. Havia, porém, gente com uma perspectiva diferente, gente com motivação diferente, gente que viu as coisas da maneira diferente. Mas faça o certo, para você ser exemplo do certo. Faça o certo, para que as pessoas possam se beneficiar daquilo que você fez de certo. Faça o certo, para você poder estar em paz com Deus. Barnabé estava em paz com Deus. E se por acaso bater nas portas do seu coração algum sentimento ruim, de inveja, olha lá, o Barnabé deu dinheiro e todo mundo gostou dele. Vamos dar dinheiro que todo mundo vai gostar da gente também? Entendeu? Olha, o Barnabé está famoso. Safira, e se a gente vendesse a propriedade e a gente falasse que ia dar um valor e desse um outro valor? Era legal, né? E aí todo mundo ia gostar da gente. Quando a gente chegasse na igreja, as pessoas iam cumprimentar a gente. As pessoas iam falar, aquele irmão ali, aquele ali é espiritual, aquele é crente de verdade. Deu um terreno para a igreja. Irmãos, entrou no coração deles. E nesse entrar no coração, tem as lições que eu preciso tirar e que você precisa tirar. Porque cada um de nós é atacado por esses sentimentos inferiores. Cada um de nós está num mundo que jaz no maligno e, portanto, que está sob a influência de Mamon, que Jesus falou, o dinheiro serve como Deus. O dinheiro fica personalizado, personificado. Cuidado. Cuidado para não roubar o seu coração, para não roubar a sua prioridade. Mas que também não se refere só a dinheiro. Refere àquela energia que o dinheiro produz, como fama, como vaidade, como um sentimento de superioridade. Então, eu e você temos essas armadilhas e esses cuidados para a gente tomar, que Ananias e Safira não tomaram, mas que nós podemos tomar porque eles vão estar expostos para nós na Bíblia, e como é de costume, você vai permitir que a Bíblia fale com você, começando no versículo número 2 do capítulo 5. Nós vimos que para fazer certo, a coisa certa,
para fazer as coisas certas, pelo motivo certo, para fazer a coisa certa com a motivação correta, eu preciso fazer algumas perguntas, e a primeira delas é a seguinte: isso que eu vou fazer, eu tenho que armar um esquema com alguém? Eu tenho que combinar? Tem que falar, não conta para ninguém, hein? Eu tenho que de alguma maneira negociar e de alguma maneira trazer para o meu lado um cúmplice, trazer para o meu lado alguém que dê veridicidade a uma história que não é verdadeira. Eu tenho que criar esse tipo de aliança que corrompe. Preciso fazer isso? Então eu vou pular fora. Para você fazer aquilo que é certo, irmãos, a verdade ela não precisa de explicação, a verdade ela é autoevidente. Se você precisa combinar, quando o pastor perguntar, a gente vai falar tal coisa, tá? Para. Outro pastor também, que eu nem vou perguntar, eu caminho aqui para ter gente autônoma, gente que toma decisão por si, não para prestar conta para o pastor. Eu quero gente aqui pensando e resolvendo seus problemas. E não, para, o pastor vem vindo, esconde o pastor. Não, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O jeito que a gente é aqui, a gente é em todo lugar. O jeito que a gente fala aqui, fala em todo lugar. Eu sei que é difícil. Lá em São Paulo, teve um irmão uma vez que perguntou: pastor, em quem que eu tenho que votar? Falei, irmão, pelo amor de Deus, o voto é secreto, não faça isso. O voto de cabresto é um crime, pelo amor de Deus, não me coloca nisso. Eu posso te dar os parâmetros, mas você escolhe, vota em quem você quiser, rapaz. Mas parece que às vezes a gente precisa, né? Parece que é a falta da figura de um pai, não é? A falta da figura de um pai. Pastor, eu devo aceitar? Pastor, eu tenho que ir, eu compro? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Eu posso te dizer um versículo bíblico, posso te dizer assim, quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor, é o que diz o versículo bíblico. O que você vai fazer é para a glória do Senhor? Então faz. Você vai fazer não é para a glória do Senhor? Então não faz. Mas é você que tem que decidir, não coloca na minha conta. Não tenha medo. Não faça para os outros ver. E pior do que fazer para alguém ver, é ainda colocar alguém no seu rolo. Que foi isso que o Ananias fez com a Safira, né? E aí, Safira, vamos? Ananias, vamos que vai dar certo, hein? Ai, bem que eu queria. Você viu a bolsa da mulher do Barnabé? Né? Viu a bolsa da mulher do Barnabé? A gente fizer, a gente vai ter também. Faça isso, irmãos. Nada que você tem que combinar é saudável, combinar para mentir. O segundo destaque que a Bíblia nos traz, agora no versículo de número 3, diz respeito, não à racionalização, mas diz respeito a ficar mastigando, remoendo uma coisa, em algo que rouba a sua paz. Cuidado, porque isso pode ser o próprio Satanás plantando ideias malignas na sua cabeça. Se você sabe que uma coisa é certa e você começa a pensar muito, mas e se eu? Mas e se for por... Se começa a pensar muito para deixar de fazer o certo, acredite, Satanás está te dando uma alternativa. E os antigos já diziam assim: Satanás ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Entendeu? Se você sabe que uma coisa é certa, pega, bate a poeira do seu sapato e vai embora, porque você já sabe qual que é o certo. Agora, você sabe que é o certo e ainda fica pensando, fica procurando uma alternativa, um esquema. Mas se eu for por aqui, minha mulher não vai ver. Se eu for por aqui, não tem como rastrear. Isso aqui não deixa. Você já sabe o certo. Você sabe o certo, não fica
Substitui esse pensamento na sua mente. Se você ficar precisando de um atalho, isso é uma semente do mal que você está desejoso de ver brotar. Sabe, desejoso de ver brotar? Ansioso, dá aquele frio na barriga, libera dopamina no cérebro assim, ó, você sente aquele prazer, o prazer do medo misturado assim. Aí eu vou falar uma gracinha para ela, mas você é casado, mas fala uma gracinha, você não quer, mas quer, e fica naquele jogo, fica alimentando aquele jogo. Cuidado, irmãos, se você sabe qual é o certo, não fique pensando muito não, faça o certo, porque senão, sabe qual a má notícia que eu tenho para te dar? Que num primeiro momento vai parecer que é boa notícia, mas depois é má. A má notícia que eu tenho para te dar é que vai ter um jeito para você fazer. No primeiro momento parece boa, né? Mas é má. Por isso que a Bíblia responde a própria Bíblia, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final desses caminhos é a morte. Quando você quiser fazer uma coisa errada, tem um jeito de fazer errado. Tem. O diabo vai dar um jeito de você fazer errado. Mas eu já falei a frase antiga aqui, né? Você vai fazer errado e vai dar certo no começo. Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não pensa muito não. Não pensa muito no erro não, porque senão você vai fazer o erro. A outra fala e a outra pergunta que eu preciso fazer com você já está no versículo número 4, que diz respeito a essa questão de ficar dividido entre duas alternativas e criar uma coisa que é uma ficção. O Pedro falou, rapaz, aonde você estava com a cabeça? A casa é sua. Sempre foi sua, ninguém te pediu para dar casa aqui, para que você inventou isso? Para quê? Queria vender? Tá bom, você queria vender e o dinheiro que você recebeu é seu. É seu. Agora você pegou, vendeu algo que era seu. Olha gente, vendi, hein? Vendi, Barnabé vendeu e eu vendi também. Vendi e vou dar tudo. A palavra no grego, utilizada aqui para falar que ele não entregou, está no próximo versículo. Não vou lembrar. E agora? Noferosmai, é mais ou menos isso. Depois você procura lá, noferosmai. Acho que é noferosmai. A palavra no grego está ligada a um roubo. É mais ou menos assim. É mais ou menos como se na nossa igreja passasse aquela salva, conhece? Que ele parece um coador de café. Aí você ficasse segurando uma nota de 100 para todo mundo ver que você vai colocar lá dentro. Nossa igreja não usa esse expediente, mas só para exemplificar. Você está lá com a nota de 100 em cima da perna. Aí, enfia a mão dentro do coador, fecha a nota de 100 na palma da mão e o que vier junto é lucro e tira. Entendeu? Essa palavra que a Bíblia usa no seu original diz respeito a, de alguma maneira, o Ananias roubou. Ele roubou. E às vezes, irmãos, nem precisa ser esse negócio de fechar na palma da mão. Às vezes, a gente rouba porque a gente declara uma coisa, e você já leu na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Lembra o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 5? Também não lembro, mas eu vou falar para você porque eu li de manhã. Se fosse sem ler eu não ia lembrar, mas como eu li de manhã eu lembro, foi a abertura do nosso culto administrativo.
Melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Entendeu? Melhor não votar do que votar e não cumprir. O que o Pedro fez foi isso. Nós vamos ter que devolver a mesa de som, a pessoa que alugou para nós vai dar umas festas e a gente está com a nossa mesa de som quebrada e um caminho que nós temos em função de não ter uma reserva de caixa vai ser fazer uma campanha para comprar uma mesa de som. E é legal, é bom isso, né? É bom porque a gente valoriza aquilo que a gente constrói junto. E aí tem o carnezinho, que você não precisa pegar, e pegar o carnê não vai te dar um lugar no céu. É bom a gente deixar bem claro isso. Quem vai pegar o carnezinho vai falar assim, não, eu quero que a minha igreja tenha um som de qualidade, eu quero fazer parte disso que está acontecendo. A minha igreja é uma igreja séria e eu quero ajudar nas conquistas. Simples assim. Mas é muito comum em muitas igrejas, eu já passei em algumas, que um irmão levanta e fala assim, pastor, eu quero 4 carnês. Nós somos 4 lá em casa. Um para cada um da família. E os irmãos falam, queria eu pegar um carnê para cada um da minha família. Mas graças a Deus que o irmão pode, né? Aí o irmão pega os 4 carnê. Aí para a igreja fica mais caro, que foi papel, foi a tinta da impressora, e ele não arrancou nenhuma folhinha, pegou os 4 carnê. Todo mundo aplaudiu ele, e o irmão que ficou triste, o irmão falou assim, eu queria tanto pegar um para cada um dos meus filhos, mas eu só posso pegar um. Meu momento da vida só me permite pegar um. E aquele irmão que pegou um, ele falou assim, bom, esse mês eu vou deixar de comprar uma pizza e uma Coca-Cola para eu ajudar. Ele não está envolvido, ele está comprometido, entendeu? Ele está deixando de fazer uma coisa para entrar num projeto. Nos nossos olhos, nós que somos bobão, e se eu fosse um pastor bobão, eu sou bobão em outras áreas, mas nessa eu não sou bobão não. Graças a Deus eu não sei quem dá dízimo e quem não dá. Exatamente para tratar todo mundo igual. Entendeu? Mas se eu sou bobão, o irmão levanta e fala, me dá 4 carnê. Fala, olha que irmão abençoado, aquele ali que eu tenho que visitar. Se eu sou pastor bobão, né? Né, pastor Manede? Se nós é tatu, mas nós não é tatu, né, pastor Manede? Nós não é tatu. Quem deu mais, irmãos? Quem está fazendo mais sucesso com Deus, se é que eu posso usar essa expressão? O que falou para todo mundo que ia pegar 4 e não deu nada, ou o que sofrendo pegou 1 e foi fiel naquele 1? Na sua opinião? Percebem, irmãos? Se você vai ficar dividido, não faça isso, não discuta, não. Por quê? Porque Deus está formando para si uma família de gente boa. E uma família de gente boa não tem esse peso, não tem essa obrigação, não precisa ficar assim, dou, não dou, o dízimo é do bruto ou o dízimo é do líquido. Não precisa ficar com essas coisas, irmãos. Não precisa, pastor, até o ano passado eu não dei dízimo, eu tenho que pagar o dízimo atrasado. Para com isso, irmãos. Não fica dividido. O dinheiro é seu. A partir de agora, eu vi que a igreja está passando umas dificuldades financeiras, eu vou ser mais fiel, quero fazer parte disso que está acontecendo aqui. Beleza, tranquilo. Ou eu vi que tem um irmão ali que está desempregado, discretamente eu vou levar uma cesta na casa dele. Beleza, é seu. Você foi lá no mercado, foi lá no Nagumo, fez a compra, comprou um óleo a mais, o óleo é seu. Você pode dar, pode fritar pastel, pode fazer o que quiser com ele. Não seja bobão, seja crente. Faça a coisa certa, da forma certa, faça a coisa certa pelo motivo certo, faça a coisa certa com a motivação correta, e vai ser uma bênção, A motivação sempre vai ser errada quando você tiver que mentir. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Então, se qualquer decisão sua envolve uma mentira, e a mentira agora em favor da mentira é dar um outro nome para a mentira. Pareceu meio enrolado, mas eu vou falar, você já vai desenrolar de cara. A mentira agora é dar outro nome para a mentira, e o novo nome da mentira é fake news. Fake news.
Fica chique, não fica? Fake news. Mas não é, irmão, é mentira mesmo, viu? Quem espalha fake news de qualquer natureza, seja uma fofoca sobre a vizinha, seja uma fala sobre o irmão da igreja, seja uma questão maior em nível geopolítico, quem põe para frente um assunto que não sabe que é verdade, está a serviço do diabo. Não tem meias palavras. O diabo é o pai da mentira. O filho guarda o DNA do pai. O filho reproduz as práticas do pai, consciente ou inconscientemente. O filho, ele leva então à frente aquilo que o pai faz. O filho se orgulha do pai. Se você mente, comece a lutar contra isso. Ai, pastor, é uma mentirinha branca. Piorou mais ainda, irmãos, porque além de mentira é preconceito racial ainda. Porque o branco é bom e o preto é ruim. Só estraga mais a sua situação. Não, pastor, uma mentirinha branca. Para que está errado. Tem que rever tudo esse negócio. Se alguma decisão leva você a faltar com a verdade, leva você a ter que esconder fatos, é claro, né, irmãos, que a discrição é um valor. É claro que o sigilo é um valor. O sigilo, você trabalha numa empresa, você não pode, o concorrente vai pedir um projeto, você não vai dar o projeto, porque é o sigilo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de falcatrua. Estamos falando de maquinar uma coisa para prejudicar o outro. Estamos falando em levar vantagem. Então, nós falamos isso até aqui no culto de oração. Tem coisas que você não pode nem fazer o pedido de oração em público que vai expor um familiar, expor uma situação, não é para pedir em público mesmo, mas você tem que ter um parceiro de oração para você falar sobre a sua luta e orar com você. Então nem tudo é para dizer para todos, mas deixar de falar uma informação sigilosa, deixar de fazer uma confidência, é diferente de mentir. Não minta. Foi desse jeito, Ananias, que vocês, ou Safira, que vocês fizeram? Foi desse jeitinho. Ô, filha, teve uma chance. Entenda que quando Pedro pergunta, irmãos, é uma chance. Entenda isso em nome de Jesus, para você não dizer assim, que Deus cruel matou as pessoas. O Lucas, que escreveu esse livro, era um médico. Existe, inclusive, a hipótese deste evento ser a inauguração, ser o caminho para o projeto do polígrafo. É polígrafo o nome? Polígrafo, né? Aquele detector de mentiras. Qual que é a ideia do polígrafo? A ideia do polígrafo é assim, você liga uns eletrodos, aí faz uma pergunta para a pessoa. Se a pessoa mente, é involuntário. Tem uma dilatação dos vasos, muda a respiração, tem uma variação na pressão e o polígrafo vai... É esse o acontecimento, é essa lógica do equipamento. E há quem diga então que o Lucas contou essa história como médico, e a morte não foi nem castigo de Deus, foi castigo da igreja, que não foi nem algo sobrenatural. Foi que o nervoso foi tão grande que eles infartaram. Para falar na nossa língua assim mais simples, né? Para não falar vasocontrição e tantas outras coisas que eu não sei falar. Para falar, ficou tanto. E é isso, irmãos. Carregar mentira faz a gente adoecer também, sabia? Algumas pessoas têm que ficar sustentando uma história por muitos anos, e isso acaba somatizando. A história que você inventa e que você tem que ficar sustentando, vai te adoecer. Será tão bom, porque a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, encontrará misericórdia. Confesse e deixe. Confesse para Deus. Essa noite, na hora que você for dormir, sabe aquela mentira que você está segurando por muitos anos? Confesse para Deus, Deus, eu tenho vivido uma farsa, me perdoa, eu quero seguir em frente, livre disso. Confesse pelo menos para Deus.
Porque às vezes se você confessar para o seu marido, ele dá um tiro, confessar com a sua esposa, ela joga água quente no seu ouvido quando você estiver dormindo, né? Aí você que sabe, estou até ensinando as técnicas do homicídio, né? Apaga aí, Camargo, em nome de Jesus. Às vezes a gente não está, tem que saber o tempo de cada um. O importante dizer para você é que em Cristo Jesus as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você não precisa ficar remoendo o passado, trazendo de volta velhas histórias. Confessa para Deus e fala: a partir daqui eu quero andar para frente diferente, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço para eu ser gente boa, que leva uma vida leve. É vida leve, irmãos. Jesus falou assim, ó, a gente complica com esse negócio de religião, a gente complica. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para a gente ter uma vida leve, a gente fica brigando por causa dos negócios. Oh, quem mexeu no meu vaso, tirou meu vaso daqui, pôs para cá. Fica com coisas, irmãos. Uma vida leve, tranquila, não se esgota, não se desgasta. Tá bom, fez, tá com Jesus, tá honrando, vamos para frente. Vamos para frente, com verdade, sem fingimento, sem meias palavras. Vamos para frente com Jesus, sem ficar procurando pelo em ovo. Vamos para frente. Uma vida leve, que curte a vida, que aprecia as coisas boas da vida. Vida leve. De alguma maneira a gente fica procurando coisas. Permita que isso aconteça na sua vida, não. São 20 horas e 30 minutos, eu concluo a mensagem dizendo para você que se você fizer o certo, pela motivação certa, qual é a motivação certa? A motivação certa é glorificar a Deus. A motivação certa é abençoar meus irmãos. O Barnabé vendeu a propriedade, porque fazendo isso, no coração dele, olha, assim eu fico leve com meu Deus, assim eu abençoo meus irmãos que estão precisando. Se você fizer o certo, pela motivação certa, você nunca vai ter que se preocupar. Faça o certo, pelo certo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para criar uma comunidade de gente boa. Gente que não precisa de fingimento, gente que não precisa viver de aparência, gente que não precisa fazer as coisas para os outros aprovar, gente que não precisa se preocupar com o que estão pensando de mim. Nada mais triste para mim, irmãos, quando algum irmão fala assim: pastor, não pede para eu orar não, porque eu tenho medo, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Lute contra isso hoje. Eu vou orar em público, para eu falar com o meu Deus Criador, para abençoar os meus irmãos que estão aqui em volta. Se você ficar preocupado com o que os outros pensam de você, você vai adoecer. Jesus morreu na cruz do Calvário para criar uma comunidade de gente boa, que leva uma vida tranquila, que não vive de aparência, que não vive copiando o que o outro faz para ganhar a fama do outro. Ananias e Safira. Que não vive com segundas intenções. Ananias e Safira. Que quer o melhor dos dois mundos. Eu quero do mundo e quero do reino de Deus. Ananias e Safira. A parte do dinheiro vai para cá, a parte do dinheiro vai para a obra de Deus. Ananias e Safira. Percebe que não é sobre dinheiro, que é sobre motivação? Nessa noite, que você tenha a motivação certa. E que você diga assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para eu ser gente boa. Me ajuda a ter a motivação certa, fazer aquilo que glorifica o Pai, que abençoa a igreja, que faz com quem olhe para mim e diga assim: rapaz, esse cara é gente boa, essa mulher é gente boa. É uma mensagem numa linguagem meio simples, mas pelo menos amanhã, quando alguém perguntar no seu serviço, você vai saber dizer: o que seu pastor pregou ontem na igreja? Meu pastor falou assim que a gente tem que ser gente boa, que faz as coisas pela motivação certa. Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade e saia daqui com a bênção do Senhor e com um compromisso. Vou ser gente boa.